Você, assim como eu amo fofoca, esse vídeo é pra você. A gente vai falar sobre a mãe da Marília Mendonça, que voltou novamente aos tabloides como notícia e de uma forma nada legal. Ela foi acionada na justiça pelo Murilo Huff, que é o pai do Leozinho, neto dela, filho da Marília. Segundo fontes, o motivo dele entrar na justiça contra ela é que ela não estaria cuidando tão bem assim da criança. E hoje a gente vai reagir a um vídeo feito pelo Ricardo Feltrin. E o Ricardo Feltrin, ele é super conhecido porque, gente, ele realmente vai a fundo, ele é super imparcial. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dele para que você se inscreva, ative o sininho e acompanhe o trabalho dele, que é de confiança, que é sempre pautado por veracidade. Aproveita e peço também para você, caso não seja meu inscrito, que se inscreva, ative o sininho e lembre-se que toda terça-feira e sexta-feira tem vídeo novo. O Murilo e a Marília, eles nunca foram casados, mas tá aí, fizeram vucu-vucuzinho, geraram uma criança linda, e os dois tinham até a guarda compartilhada dessa criança, estavam super bem. E fica aqui a observação, né? Como eles formavam um casal bonito, né? E pra quem não sabe, os boatos que rolam nos bastidores da música, e uma pessoa que até comentou isso, eu não sei ao certo se foi o Bruno ou se foi o Marrone, mas foi um dos dois. Era de que ela gostava muito do Murilo, mas um fator que fez com que ela largasse dele era o fato dele não dar muito certo com a mãe. E a gente sabe, né? Conviver com sogra não é fácil. E até pouco tempo atrás, né, o menino é novinho, o Murilo sempre se deu bem também com a dona Ruth, que é a mãe da Marília Mendonça, certo? Até aqui tá tudo bem? De repente, o Murilo entra com um pedido na justiça e já conseguiu, em primeira instância, que ele quer a guarda única, unilateral da criança. A criança até então ficava com a avó, e ele sempre ia lá, sempre via, né? A criança não tinha nenhum impedimento, mas a guarda estava mais com a avó. Então, agora mudou essa história e saiu o resultado, nesse dia de hoje aqui, de que ele ganhou a guarda provisória do menino. Ele falou que é por relação de saúde, porque ele quer ficar mais próximo ao menino, porque ele viu que o menino tem um problema de saúde, aí acho que ligado a diabetes, precisa fazer cuidado, e todo mundo foi pego de surpresa, porque por que ele estaria pedindo? Foi isso que eu fiquei apurando nos últimos dias, o que está acontecendo para o Murilo, de repente, chegar e falar para a avó do filho dele, falar, não, eu vou ficar com a criança. E essa decisão da justiça permite que a dona Ruth veja a criança sempre, não tem nenhum impedimento, mas a guarda provisória é dele. E nada mais justo, né? Porque ele é o pai. Até onde eu sei, ele deixou a criança com a avó para que a avó pudesse enfrentar os, os meses que sucederam a partida da Marília, né? Porque sempre é um momento muito difícil para quem perde alguém que ama. E ela amava muito a filha, e ainda ama muito a filha. E quando a gente perde alguém que a gente ama, assim, de uma intensidade dessa, o luto é muito difícil. Então, ele, enquanto pai, enquanto alguém que amou muito a Marília, ele deixou a criança com a avó para que a avó pudesse superar esse momento difícil. Segundo a minha fonte acaba de me falar, no Brasil, né, mesmo um caso de maridos viúvos e avós, né, não é fácil o homem ficar com a guarda, nem sequer a provisória, porque geralmente fica com a avó não trabalha, tem mais tempo, a justiça tende a ser um pouco mais maternal, né, matriarcal com essa questão. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível, não puxando sardinha nem pro Murilo, nem pra dona Ruth, mas eu preciso adiantar. O meu santo não bate muito com o dela, sabe? Eu nunca gostei muito do jeito dela. Sabe quando você vê uma pessoa assim, você não tem motivo nenhum, mas você não consegue gostar da pessoa? Eu tô sendo honesto com vocês, eu não sinto algo muito bom nela, não. A energia dela, a vibe dela não é uma vibe assim, sabe, de gente que você quer estar perto. E querendo ou não, né, a gente é eu sou um ser humano.
Assim como qualquer outra pessoa, a gente sempre tem esses sentimentos, assim, essa questão de olhar pra uma pessoa, você sentir que ela tem uma vibe boa ou não. E aí, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês também têm essa mesma sensação de que ela não é lá a fluxo shade? Porque eu tenho. A dona Ruth está passando um vexame imenso em toda essa história. Eu não sei se ela foi mal orientada, eu não sei se ela não foi atrás de nenhuma orientação, começou a fazer as coisas do próprio jeito, e novamente o que entra é o espólio, é a herança da filha dela. Eu vi até ela dando uma entrevista um dia falando: tudo que a Marília deixou é meu. Aí eu quero fazer uma correção. Ele se confundiu. Ela não disse em entrevista que tudo que a Marília deixou é dela. Ela respondeu um comentário, porque ela fez uma rifa de um violão autografado pela Marília. Esse violão era o que a Marília fazia as composições dela. E ela também rifou um carro, que era o único carro que a Marília teve na vida. E aí, uma pessoa foi questionar ela na internet, né? Poxa, você tá leiloando, vendendo tudo que era da sua filha. E quando o Léo crescer, o que vai ficar pro filho de herança? E ela de forma grosseira respondeu, né? Tudo que minha filha deixou é meu. Não concordo com isso. Porque se a mãe faleceu, tudo que sobrou é do filho. Ele juntou muitas e muitas provas que depõem contra a dona Ruth, e eu vou citar algumas aqui. A dona Ruth é dona de 40% dos direitos das músicas da Marília Mendonça. A Marília montou a própria escritório dela, né? Então ela tinha 60% e a mãe tinha 40%. Geralmente, quando são parentes, né? Normalmente a empresa vai montar uma empresa, uma ME, né? Uma microempresa, você coloca 0,1%, 1% de alguém da família, etc. A Marília não, ela deu 40% para dona Ruth. Caridosa, né? Então, esse dinheiro, eu vou falar para vocês, a Marília Mendonça fatura, quer dizer, a memória, né, as músicas, a obra dela, fatura, sem sombra de dúvida, mais de R$1 milhão por mês só em direitos autorais. Então, desses direitos, 40%, né, de receptação é da dona Ruth, e também, se ela quiser vender os 40% dela para alguma gravadora, ela poderia fazer isso. Entenderam até aqui? Uma coisa. Então, ela tinha direito de fazer isso. Mas o que ela fez? O que o Murilo Huff descobriu? Ele descobriu que a dona Ruth estava negociando todo o acervo musical da Marília Mendonça. Ela não poderia fazer isso, porque ela teria que pedir autorização para ele, o aval dele. Não porque ele era o ex da Marília Mendonça, mas porque ele é pai do menino que tem direito a tudo. No Brasil, gente, não tem essa de se morreu o filho, morreu a filha, vai para o pai. Não, tem criança, tem um filho, é do filho. É do filho. Só que ela tem lá os 40% dela de direitos autorais. Então, ela não poderia jamais, segundo as fontes que eu ouvi, jamais negociar todo o patrimônio da filha, porque ela não tem direito a isso. E uma coisa que eu fico sempre observando, e se aplica a qualquer tipo de família, né? Que quando a pessoa morre, a memória dela é desrespeitada de forma imediata, principalmente quando a pessoa detém uma fortuna, detém uma herança. E com a Marília, infelizmente, acontece o mesmo caso que aconteceu com o Gugu. Sabe, as pessoas não respeitam a memória dela. Desde que ela faleceu, eu até comento com as pessoas assim próximas a mim, quando tocam no assunto, no nome dela, de que ela nunca vai conseguir descansar. Sabe, gente, ela mal faleceu, o povo já começou a querer fazer filme sobre a vida dela, já fez tributo em homenagem a ela, lançou músicas. Então, assim, deixa ela descansar. Uma necessidade, é um desespero para manter ela em evidência, para ter um faturamento em cima da morte dela, que chega a ser meio que doentio. E mais que aconteceu?
A dona Ruth, segundo consta, vendeu um violão, leiloou um violão da Marília. Não podia. Porque esse violão é do menino também. Ela não tem o direito de leiloar nenhum objeto da Marília que não seja dela, que a Marília tenha dado para ela. Esse violão não, era um violão de trabalho, ela leiloou. Eu não sei qual fim, se foi fins de caridade ou o quê, mas não interessa. Da própria dona Ruth em vídeo na internet, o leilão que ela fez foi para poder reverter em dinheiros para a instituição Marília Mendonça, que ela inaugurou, segundo informações também de um jornal que eu vi hoje. Ela, assim que entregou o violão para o ganhador do sorteio lá desse leilão, o advogado já foi lá e comprou o violão de volta. Não sei se ele comprou porque repercutiu muito mal perante os fãs da cantora, ou se foi uma estratégia, né? O irmão da Marília hoje mora numa casa que foi dela, que é dela, né? Tá o nome dela, ou seja, do menino, não é da mãe, e ele mora lá com uma namorada dele. Tem história também da diabetes da criança, né? Que teve alguma queixa. Mas, de qualquer forma, eles foram ali, tem essa discussão lá dentro e ganhou. E assim, né? Depois que o Feltrin repercutiu esse assunto, o Link Podcast também comentou, e aí o que eles levantaram lá? Que um dos motivos que foram apresentados na justiça para o Murilo tentar reaver a guarda do filho é de que a criança havia tido alguns problemas de saúde e durante esses momentos de instabilidade, né, a avó não estava. Então isso meio que pegou mal, né? Se a guarda até então estava com ela, o correto, o ideal seria que ela estivesse cuidando da criança, né? E não ausente. Outra coisa que me incomoda muito é essas atitudes, sabe? Essa impressão que eu sinto em relação à mãe da Marília, vontade de ser famosa, de ser blogueirinha, de sei lá. É mais ou menos aquela mesma vibe do pai do Cristiano Araújo quando ele faleceu. Parece que queria ser o artista no lugar do filho que foi embora. A mesma impressão que eu tenho da mãe. A filha partiu, a mãe quer tomar o lugar dela. É uma situação extremamente desconfortável. A criança precisa ser preservada e a gente está vendo que isso não está acontecendo. Mas eu vejo com tristeza e a minha torcida é para que tudo acabe bem. Tanto para a mãe da Marília, quanto para o Murilo e principalmente para o filho. E que a memória dela seja respeitada, seja preservada. Com tantas polêmicas envolvendo o nome da dona Ruth, só me resta uma pergunta. Seria ela uma mãe ou uma hater? Aqui eu encerro mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço para você que ainda não é o meu inscrito que se inscreva, que ative o sininho, que curta esse vídeo. E lembre-se que toda terça-feira e sexta-feira tem vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.